Olá, você fazedor de milagre, bom dia, boa noite se você está assistindo à noite, boa tarde se você está assistindo de tarde. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a essa live. Vamos falar hoje sobre uma harmonização sistêmica do peso corporal. Bom dia, Kelly, bom dia, Edna. Esse assunto que é tão intrigante, né? Porque por mais que a gente olhe para as coisas dessa realidade sobre como cuidar do corpo, como manter o corpo numa forma que me agrade, ou como manter o meu corpo saudável, ou como extrapolar, né, as tendências dessa realidade, como extrapolar também as tendências que a gente tem pós-pandemia, né? Que informações tem aí pra gente pós-pandemia? Muita gente ganhou peso, eu me incluo nisso, né? E o que tinha ali de conflito que a gente inconscientemente acaba trazendo pro corpo. E essa live é justamente sobre questões inconscientes que a gente traz para o nosso corpo. Então vamos mandar um avião. Se você tem uma amiga que pode se interessar por isso, já chama ela também. Chama todo mundo para assistir com a gente. Vou mandar uns aviões aqui e vamos ver o que mais é possível. Vamos chamar as pessoas para assistir essa possibilidade, né, gente? Porque se existe algo que em nós não está harmonizado, provavelmente, ou que causa uma dor, provavelmente ali já tem um espaço em que a gente pode resolver, ser algo, ser alguma energia, olhar para alguma energia que causa aquela dor. Então, o que é isso, né? Como eu mudo isso? Que mais é possível? Vai mandando vai compartilhando também que a gente já começa. Deixa eu ver quem mais gostaria de assistir essa live. Bora. Quem chegou aqui? Entrou a Lucimara, seja bem-vinda. Alex Espínola, bem-vindo, bem-vinda. E, gente, vamos começar? Eu queria começar o mais comum, mas eu vou começar com o que foi mais singular para mim, né? Então, quando a gente fala de peso e sobrepeso ou sobre forma corporal, muitas vezes a gente tem alguma necessidade inconsciente de pertencer, né? Então, sabe aquilo, você tem os olhos da sua mãe, você tem o cabelo do seu pai, você tem o contorno do rosto, a boca é igualzinha da sua tia, essas coisas que a gente ouve, essas coisas que a gente fala, né, por aí para todo mundo, para as pessoas, sobre forma física e adequação à família, né? Como se você... Eu conheço história, inclusive, de pessoas adotivas que as pessoas acham que elas são parecidas com os pais adotivos, né? Então, assim, nossa, mas parece. Será que isso é um caso em que a gente dá um duro danado para pertencer àquela genealogia, para pertencer àqueles traços, né, familiares? Então, uma das causas que a gente muitas vezes cria o nosso corpo com uma forma diferente do que a gente gostaria de ter, né? Mas veja bem, não é só uma coisa de como eu gostaria de ter, é uma coisa que eu faço inconscientemente, tá? Então é um lugar em que eu não é que eu não, eu preciso ter os braços ou os olhos da minha mãe, né? Não é uma questão que eu faço inconscientemente para pertencer. E às vezes, para pertencer, a gente copia, inclusive, características da nossa família para ficar ali com uma sensação confortável de que eu pertenço àquela família. Mas se você olhar pelas leis sistêmicas, né, as leis de Bert, né, as ordens do amor, pertencimento é uma delas, né, uma das ordens, e ela diz, olha, você pertence,
você naturalmente pertence. Não importa de onde você veio, não importa quem é seu pai, sua mãe, não importa se você foi criado pelos seus pais adotivos ou biológicos, a questão é, seja como for, você pertence. E você não precisa se esforçar para pertencer, né? E muitas vezes a gente tem essa fidelidade de pertencimento a uma família, e isso é muito interessante por vários motivos. Eu me lembro, por exemplo, uma vez, eu tenho um sobrenome que não passou, né, mas que está na minha linhagem, que é o Lucarelli. E uma vez eu fui no Museu da Imigração. E por que eu vou contar essa história para vocês? Porque muitos de nós têm fidelidade, acaba ganhando peso. E veja, gente, a cada uma dessas consciências que eu trago para vocês, se alguma delas ficar leve, tá? Pode ser várias, e pode ser uma ou outra, então perceba aí quais delas ou qual delas fica mais leve para vocês. Mas uma das coisas que a gente tem é fidelidade aos nossos antepassados, né? Então, quando eu fui nesse Museu da Imigração Italiana, eu estava numa viagem no sul do país, lá nas Serras Gaúchas, né? Tinha feito o passeio de Maria Fumaça e entrei no Museu da Imigração Italiana, porque eu sou Lucarelli também, né? Esse é um dos sobrenomes que não passaram, porque era da minha avó, não era do meu avô, passou o Milagre, que era do meu avô, e o Lucarelli ficou, né, na família como é de costume com as meninas. E aí, entrei naquele museu e a única coisa que eu ouvia de tudo ao meu redor era me veja, me veja, me veja, me veja, me veja. Eu tive uma vontade de chorar. E não só vontade, como eu chorei, os meus filhos ficavam assim, mãe, que vergonha, mãe, a gente tá passando vergonha. Eu chorava copiosamente, meu corpo chorava copiosamente. Era como se eu pudesse sentir toda a dor. E aquele museu, ele simula o navio, né? Os navios que traziam os imigrantes italianos para o Brasil, né? Naquela época de pós-guerra, uma época de muita fome na Europa, numa época em que as pessoas vieram para o Brasil, os imigrantes vieram para o Brasil na tentativa de escapar da fome e na tentativa de encontrar uma vida nova sem fome. Então, às vezes, alguns de nós têm uma fidelidade energética, inconsciente, ancestral, de honrar aqueles que passaram fome. E aí, quando a gente honra esses que passaram fome, às vezes a gente come além, porque minha mãe e meu pai não podiam, minha avó, meus bisavós não tinham, então eu, como tenho, eu vou comer por todo mundo. Então, esse é um fator em que a gente pode, sim, se identificar, né, e criar uma fidelidade, né, um amor cego com a dificuldade que os meus antepassados passaram. Pode ser minha mãe, pode ser, né, a linha dos meus pais, pode ser a linha dos meus avós, pode ser a linha dos meus bisavós e até antes. Então, fidelidade com quem passou fome, né? Tentar honrar quem passou fome é um desses aspectos. Então, seria o número 1, fidelidade a quem passou fome. Veja como isso se move aí pra você, se é que move, né? Isso em algum lugar pra você. O segundo lugar em que a gente também tem um outro tipo de fidelidade, deixa eu tomar um olhinho de água, são como gestações, né? Então, gestações ou mulheres grávidas. Então, se a minha mãe morreu no parto, se a minha irmã morreu no parto, né, durante dando à luz, se a minha mãe morreu dando à luz a mim ou algum irmão, ou se alguma criança, né, alguma criança não vingou, se vingou, né, esse termo é muito curioso, né, e aí eu posso ter uma fidelidade a uma gestante. Então veja aí se na sua família,
né? Porque a gente está falando de leis sistêmicas, a gente está falando de constelação familiar, energias inconscientes que podem estar permeando a energia, a questão do peso e do sobrepeso, né? Então, assim, fidelidades a mulheres grávidas que morreram dando à luz, fidelidades a crianças que morreram no parto, fidelidades a mulheres grávidas, né, de qualquer maneira, ou até mesmo eu não engravido por honra dessas mulheres, ou eu ganho peso como honra a essas mulheres. E é um assunto muito doido, porque você fala, nossa, imagina que absurdo, mas isso não é consciente. Isso é inconsciente. E tem muito a ver com as linhagens. As linhagens do feminino também, né? Então, quando a gente olha sob o prisma desta realidade e sobre as honras que eu devo manter para manter o meu sistema de pé, a quem eu devo honrar para manter, né, a minha vida de pé, como se sem isso eu não existisse, são muitas vezes os lugares que fazem com que a gente crie sobrepeso e obesidade. Então, número 1, fidelidade com antepassados que passaram fome. Número 2, fidelidades a mulheres grávidas ou crianças, né? Mulheres que morreram no parto, dando à luz, crianças que morreram no parto, e honra a essas mulheres e essas mães. Então, fidelidades, gente, elas não são racionais. Porque se você tem elas não têm uma lógica, elas passam elas dão uma passada, sabe, assim, pulam o campo da lógica para que ela possa fazer algo com aquela situação, né? Então, não é uma coisa que eu falo assim, ai, não, existe outra maneira de honrar minha mãe, não, existe outra maneira de honrar meus ancestrais, né? E como a gente faz isso, na verdade, é tendo uma vida boa. Porque se nós continuamos, mesmo que a minha avó, minha bisavó tenha vindo lá no barco da Itália e passado muita necessidade e visto gente morrer durante o trajeto e chegar aqui e encontrar nada do que foi prometido e ter que construir, né? No sul do Brasil a gente tem muito essa energia de ter que construir, né? Durante a vinda para cá. Então, a minha maneira de dar um lugar bom para a dificuldade dessas pessoas, né? Tanto, né, no caso de fidelidades, tanto os que passaram fome, quanto as mulheres que gestaram, né? E as crianças perdidas, é justamente dando para minha vida um novo lugar. Do tipo, gente, gratidão por tudo que vocês passaram, né? Eu sinto muito por tudo que vocês passaram, mas porque vocês escolheram e venceram, eu cheguei aqui. Né? Então, quando a gente olha para a fidelidade, a gente tenta honrar o menos grandioso para nós mesmos, será que a gente está de verdade honrando toda essa história? Como seria se a gente pudesse escolher uma história diferente pra gente, né? Então, fidelidades, um lugar pra gente olhar. O terceiro lugar pra gente olhar é proteção, né? Então, especialmente pessoas crianças também, né? Mas em qualquer idade, mas também quando crianças ou jovens e adolescentes, pessoas que por medo ou por serem muito atraentes, por chamarem a atenção das pessoas, né? De uma maneira... Porque são realmente atraentes, né? Não existe nada mais atraente do que uma pessoa feliz, né? E às vezes, por exemplo, a criança, por exemplo, ela é extremamente atraente, porque ela tem vida, ela tem alegria, né? Mas algumas mentes entendem aquilo de uma maneira abusiva. Então, crianças que passaram por abuso
seja ele psicológico, seja ele um abuso sexual, seja ele um abuso físico de outra maneira, essas pessoas também têm a tendência a criar uma capinha corpórea extra para dizer, olha, eu não sou tão atraente assim, nem me olha. Olha, eu não quero nem passar, nem ser notada por você, eu não quero ser percebida por você. Não me olha, por favor, eu vou criar aqui uma capa de proteção para não ser vista, para não ser olhada, né? E isso a gente tem que olhar também sob a perspectiva de que a gente não consegue controlar as emoções, os pensamentos e os sentimentos dos outros. Será que eu afetar a minha saúde, né, criando uma forma física protetiva, será que quando eu faço isso, eu tô fazendo aquilo que pra mim é o que vai criar mais? Porque eu não posso controlar o que os outros vão fazer, eu não posso controlar o que os outros vão dizer, eu não posso controlar as mentes das outras pessoas. Mas eu posso sim cuidar do meu corpo. Esse é um lugar em que eu tenho um espaço para ser, né? Eu posso cuidar de mim e não quer dizer que se eu sou bonita ou atraente da minha maneira, que você tem o direito de colocar a mão em mim. E para isso é preciso ter um empoderamento pessoal em que apesar de a pessoa achar você muito atraente, ela não tem a ousadia de encostar em você sem permissão. E para isso você precisa ser essa energia, esse empoderamento. E não a energia do medo, não a energia da proteção. É saber que você, não como um ser infinito, não precisa de proteção. Mas que você, como um ser infinito, pode baixar as suas barreiras, ver a insanidade no mundo das pessoas, ver aquilo que e já ficar consciente. Opa, mantenha uma distância, né? Fica um braço de distância dessa pessoa, né? Ou, enfim, o que é que eu tenho que fazer aqui? O que é que eu tenho que ser aqui? Que jamais permitiria que eu seja a energia do abuso. E ficar consciente e passar por essas energias requer um autoconhecimento muito grande e uma harmonização com tudo aquilo que já se foi, né? Com tudo aquilo que foi passado de geração para geração, né? Os lugares em que você aprendeu a ficar quieta ou quieto, ou não contar para ninguém, ou que você mesmo passou por uma questão como essa, em que você foi abusada psicologicamente, fisicamente ou sexualmente, e alguém da família acobertou aquilo, né? E aí você se sente ok, então não tem ninguém aqui por mim, não tem ninguém tomando conta de mim, como é que eu faço com isso, né? E aí eu começo a criar uma proteção própria no meu corpo, que nada tem a ver com uma proteção real, que nada tem a ver com um cuidado real. Então percebam aí dessas energias, se alguma tem a ver com o que você já vivenciou, ou com a história de alguém que você conhece, que contribuição essa live pode ser para essa pessoa. Você pode compartilhar agora, pode compartilhar quando acabar, mas que energias estão aí que a gente já pode mudar sobre obesidade e sobrepeso. A última energia e a mais, eu não vou dizer a mais importante, porque tudo isso que eu falei pode ter despertado em você vários gatilhos, né? Vários botões. E a intenção aqui, gente, não é apertar nossos botões, mas é trazer mais consciência à tona. Mas a causa mais comum, a mais comum do sobrepeso é ter conflitos com a mãe. Veja aí como isso se encaixa. Respire nessa energia. Olha quando a gente fala isso, como uma coisa já se... Não, você não vai falar isso, você não vai falar isso. Mas, bom, a questão principal... E passa, inclusive, né, pelas anteriores, né, muitas vezes. Pode ser uma fidelidade à mãe, pode ser uma fidelidade à dificuldade que a mãe passou, pode ser uma proteção por medo de alguma coisa que eu convivi com a minha mãe. Então, assim, o que eu quero dizer sobre isso é que
Não importa como tenha sido, não é que não importa, não é a palavra, independentemente de como tenha sido ou é a sua situação com a sua mãe. Então, primeiramente, a gente se perguntar, você foi criado pela sua mãe biológica? Sim ou não? Você conhece a sua mãe biológica, mas foi criado por outra pessoa? Você conhece sua mãe biológica, mas foi formalmente adotado por outra pessoa? Você não conhece sua mãe biológica e foi adotado por outra pessoa? Você não conhece a sua mãe biológica e ela morreu no parto, no seu parto, por exemplo. Então, todas essas energias que permeiam, né, a esfera da mãe. Então, se a gente olhar para a mãe, o que a mãe energeticamente representa nas leis sistêmicas, né? O que a força que a gente toma da mãe, a força que a gente pode receber da mãe é, em primeiro lugar, os ciclos da vida, né? A mãe é ciclo de vida. A mãe é criança, mulher, anciã, né? As fases da lua. Criança é o ciclo menstrual, mulher é o ciclo menstrual, mãe é representação dos ciclos, representação de poder gestar, né? Representação de cuidado e autocuidado. Então, quando a gente fala de cuidado e autocuidado, como é que era a sua mãe em relação a ela, né? Aí agora eu tô falando a sua mãe biológica e ou adotiva, né? Quem era a sua pessoa, a sua figura de mãe e como era o autocuidado dela? Ela se deixava sempre para depois, ela se descuidava, ela não cuidava da saúde, ela colocava todo mundo na frente, ela tinha uma postura de vítima, ou ela tinha uma postura infantil quanto ao autocuidado, ou ela tinha... Como era? Como era isso? Como a sua mãe se vestia, se cuidava, se alimentava, se instruía, né? E às vezes isso tem duas vertentes, tá? Porque a minha mãe era muito relaxada com ela, e perceba a energia do julgamento. Como minha mãe era muito relaxada com ela, eu sou totalmente oposto. Eu sou super vaidosa, eu faço tudo o que se requer para ter uma imagem que eu acho que é essencial para mim. Veja como isso cai para você. E pode ser por um outro lado, a minha mãe era tão vaidosa, pra você ter uma ideia, ela deixava de comprar coisas pra gente pra fazer coisas estéticas pra ela. Então, de certa forma, a minha mãe, ela cuidava mais de si e não ligava pra mim. Percebam essas energias, tá? Todas elas permeiam o olhar do cuidado e autocuidado. E a gente pode resistir, reagir ou se alinhar e concordar com isso. Mas vocês perceberam que nas duas questões, a minha mãe era muito relaxada ou minha mãe era extremamente vaidosa e deixava de cuidar da gente? Tem muito julgamento. Então, todos os lugares que a gente julga a nossa mãe, esse é um lugar em que a gente provavelmente se impede de receber esse cuidado e esse autocuidado, que é uma força natural da mãe. Não importa se a sua mãe é adotiva, se a sua mãe é biológica, se a sua mãe morreu no parto, se a sua mãe já faleceu, não importa, é a energia. E por isso que a gente fala sobre harmonizar. É olhar para isso dentro de mim. Como é que eu vejo isso? Como é que eu olho para isso? Como é que eu quando eu falo disso, quando eu ouço isso, o que isso me traz? Me contrai ou me expande, né? O Dr. Dan Heer, o cofundador de Access, ele fez uma chamada no início desse ano, ele falou uma coisa, ele fez uma chamada muito bonita e contou, né, as questões que ele tinha com a mãe dele. E ele falou assim, depois de dinheiro, questões com pai e mãe são as mais traumáticas.
né? Para todos nós. E não tá certo nem errado, mas porque a gente vive com base em projeções, expectativas, né? E realidades presumíveis e julgamentos em relação aos nossos pais. Quando na verdade a gente podia olhar para isso e falar assim, ok, realmente, qual era o que fazia com que a minha mãe se abandonasse? E olhar para esse lado da humanidade dela. Ou ao contrário, por outro lado, ok, o que fazia com que a minha mãe fosse tão vaidosa a ponto de deixar a gente para trás? E veja, às vezes isso pode ser uma percepção sua, porque você continua aqui. Então, de certa forma, você recebeu esse cuidado. Então, olhar para esses lugares em que a gente julga como deveria ser e não como a gente pode receber a humanidade dos nossos pais. Como a gente pode olhar e pensar assim, eu não via isso dessa forma, mas agora eu vejo que tem um espaço aqui em que eu posso me harmonizar com essas energias da minha mãe que me incomodavam, né? E para as mulheres, mais fortemente ainda, porque isso faz uma identificação com o feminino. De como é ser mulher, de como eu me sinto num corpo de mulher. E para os homens o que eu acho que é uma mulher. E Deus me livre de uma mulher igual a minha mãe. Nossa Senhora Virgem Maria. Então você vai para aquele oposto, né? Resiste. Ou você vai lá, não, a minha mãe é maravilhosa, uma santa, uma mulher como a minha mãe, só minha mãe é perfeita. Percebe que tudo isso é feito com base em projeções e expectativas e não como olhar pessoas com as quais a gente se relaciona e de que forma isso impacta no nosso corpo. É olhar do que a gente tem de pontos de vista sobre o que é feminino, do que é se cuidar, né? E sobre o que é um ciclo de vida, sobre o que é aceitar a sua maturidade, sobre o que é você olhar e criar o seu corpo todos os dias, sobre você ser o cuidado com o seu corpo todos os dias, sobre você saber viver os ciclos da vida e a sua idade e o seu corpo e as suas fases infantis, de fértil ou menopáusica, né? De maneiras harmonizadas consigo mesmo. Independentemente de como tenha sido isso, que lugar bom você pode dar agora no seu coração para sua mãe, que mudaria tudo como você cuida do seu próprio corpo, né? E a mãe também tem uma ligação com a nutrição. Então, por exemplo, você foi amamentado? Não tem certo nem errado, tá, gente? Às vezes não dá. Por algum motivo, ou porque o bebê nasceu e ficou doente, ou porque o bebê nasceu e a mãe ficou doente, ou porque a mamãe não conseguia amamentar, não sabia amamentar, tentou, deu o máximo, tinha o bico invertido, tentou fazer de tudo, mas ela não conseguia amamentar. Muitas vezes isso cria, eu já vi, por exemplo, crianças em que a mãe não conseguia amamentar e quando ela consegue finalmente pegar o seio, ela tem um desespero, né? Tipo, me dá isso, eu preciso desse carinho, eu preciso dessa nutrição, eu preciso desse toque, eu preciso desse cuidado. E aí, isso mais tarde acaba gerando um gatilho de compulsão alimentar. Não necessariamente, mas às vezes, quando a gente se percebe ou alguma outra coisa no nosso mundo aperta um botão de escassez, por exemplo, perdi o emprego ou tive uma questão inesperada com o meu carro e precisei gastar todas as minhas economias ali e aí eu fiquei sem grana, isso me dá vontade de comer, me deixa ansiosa. Por quê? Porque eu fiquei sem eu tô na escassez eu como mais. Então, são gatilhos, são questões inconscientes. Aí você diz, mas como é que eu faço com isso? O que eu faço com isso? E aí vem meu convite para vocês, pra gente fazer uma vivência, né? Uma vivência online no sábado que vem, no sábado de manhã da semana que vem, pra gente falar sobre pra gente fazer uma vivência
né, em que a gente vai passar de novo por esses aspectos, em que eu vou ver a energia que se forma ali do grupo, né? Vai ser em grupo, online, uma vivência online, uma experiência online comigo, né? Em que a gente vai, de novo, repassar, a gente vai ver ali no grupo quais são as energias mais latentes. E aí eu vou criar harmonizações específicas para as necessidades do grupo. O que são essas harmonizações? São frases curativas, são frases sistêmicas que a gente usa para colocar novas energias no lugar. Porque o seu ponto de vista, consciente ou inconsciente, sobre o seu corpo, sobre a sua mãe, sobre as fidelidades, sobre se proteger, que criou o seu corpo como ele é agora, entre outras coisas, né? Pode ter uma nova perspectiva agora, a partir de agora, né? Então a gente está no começo do ano, então onde promessas de dieta são feitas, né? Passando janeiro, que tava todo mundo ainda processando, né? Parece que o ano entrou um pouquinho mais tarde esse ano nas energias, né? Então a gente vai olhar para isso. E aí eu vou criar para vocês harmonizações baseadas na energia do grupo. Então a gente vai ver o que pega mais ali, se é um conflito com a mãe. E isso a gente viu também na pandemia, né? Por causa das questões de vacina e de política, os grupos familiares enlouqueceram, né, gente? E aí muitas famílias desenvolveram bloqueios entre si. Então esse é um lugar que a gente pode olhar também, peraí, parei de receber minha mãe durante a pandemia? Parei de receber meu pai? Parei de receber meu irmão? Ganhei peso? Vamos olhar para essas energias também. Então, para quem que é essa vivência? Para quem busca essas causas energéticas e uma harmonização disso, né? Para quem quer explorar essas energias, em vez de saber, óbvio, a gente não tá aqui ignorando as questões científicas, né, gente? É uma questão de ir ao médico, fazer seus exames, ver o que seu corpo tá mostrando com base nesses diagnósticos, né? Tipo, o corpo tá mostrando o quê sobre você? O corpo requer que tipo de calibragem, né? E aí, quanto essa harmonização pode ser feita juntamente com isso? Eu digo por mim, porque eu estava fazendo essas harmonizações e ao mesmo tempo eu tinha passado com uma nutricionista. E eu estava, né, na energia de cuidar do meu corpo, porque eu queria... eu tinha em mente novas... né? E a nutricionista mesmo me disse, ela falou assim, eu quero chegar nos 80 anos carregando a minha compra do mercado, e você? E aquilo foi pra mim, do tipo, é isso, eu quero chegar nos meus 80 anos carregando minha compra de mercado, andando na rua sem ter medo de tropeçar, fortalecendo o meu corpo, em comunhão com este equipamento, com esta ferramenta de consciência que é o meu corpo. Só que se eu tenho tendências de autossabotagem inconscientes, você vai fazer a dieta, você vai fazer o exercício, você vai emagrecer e aquilo passa um tempo, volta. Aí você faz a dieta, você faz o exercício, você vai emagrecer, passa um tempo, volta, né? E esse pode ser um momento de autoconhecimento. Então, de exploração do que está disponível para você agora, do que você gostaria de fazer agora. Então, o que é isso para você? O que você gostaria de criar com isso, né? Para quem não é. Então, para quem é? Para quem quer olhar para isso de uma maneira nova. Para quem quer olhar para isso com uma energia nova, um olhar diferente e harmonizar isso. E a gente vai fazer essa harmonização com frases, com exercícios sistêmicos e com frases sistêmicas que eu vou olhar ali no grupo na hora o que pode ser uma maior contribuição para o grupo, tá? Para quem não é, para gestantes, né? Porque essa é uma questão que, se a gente for mexer, uma gestante está carregando um outro ser. Então, se você está gestante neste momento, se você está preocupado com o seu peso corporal, eu vou te dizer para, nesse momento, buscar ajuda médica, né? Então, uma dieta com uma nutricionista, um acompanhamento de outra maneira, mas a gente não mexer nisso agora, porque a gente pode trazer muitas coisas, né, anteriores, que
pro bebê que tá na barriga, ele não tem espaço-tempo, né? Ele não sabe o que é passado, ele não sabe o que é vida passada, ele não sabe o que é uma fidelidade com quem teve fome. Ele vai vivenciar aquilo como total presente. Então, e outra, né? Se a gente for falar de mãe ainda, se a gente já sabe hoje que o psiquismo do bebê é totalmente conectado com o psiquismo da mãe e do pai até os 2 anos de vida, então, o que existiu, como foi a sua gestação? Como foi a sua gestação? Como foi o período de pré-concepção? Como você foi concebido? Você foi planejado? Você simplesmente, hello, veio? Como estavam seus pais esperando? Estavam prontos? Bom, se vocês, né, como eu, assim, nasceu lá na década de 70, com poucos recursos, né, não tão tantos quanto a gente tem hoje, a maioria de nós chegou chegando, né? Ou porque veio numa pausa de pílula, ou porque a maioria de nós chegou chegando, né? Alguns de nós teve a questão de se programar, né? E chegar num momento equilibrado, da gente chegar num momento em que os nossos pais estavam prontos, num momento que nossos pais estavam preparados. Então, se você olhar que desde a sua pré-concepção e toda a sua gestação e até os 2 anos de idade, você estava impregnado do psiquismo, especialmente da sua mãe. Quais eram os desafios que a sua mãe enfrentava? Sua mãe passou dificuldade financeira? Sua mãe passou privação alimentar? Sua mãe sofreu alguma questão sobre a aparência dela? Como uma mulher grávida, em que ela não pôde ter total plenitude desse momento gracioso da vida dela. Então são questões que a gente pode olhar o tempo inteiro e que a gente vai fazer nessa vivência na semana que vem. É uma exploração de energias e depois uma harmonização. A gente vai fazer exercícios, a gente vai entregar as coisas para quem é, né, de verdade, e a gente vai ficar com aquilo que é nosso. E aí, quem sabe, se a gente entregar as bagagens que a gente carrega, talvez até imediatamente um pouco de peso já saia no dia seguinte, né? Embora a gente também vai fazer cuidados, a gente vai tomar cuidados com crise de cura para evitar que você entre em uma questão doentia com o seu corpo por causa disso. A gente vai fazer desprogramações ao mesmo tempo. Então, não é para gestante, tá? É para todo mundo que quer olhar, abordar e explorar essas energias, né? Liberar essas energias, devolver a quem pertence para ter uma vida plena, mas não é para gestantes, porque o bebê que está na barriguinha, ele não tem essa noção de tempo e espaço, né? Onde ele está. Se a gente está falando de 1978, a gente está falando do momento presente. O bebê vai presenciar tudo como se fosse hoje. Então, para o bebê, não é o melhor momento. E para a mamãe que é gestante agora, o ideal seria você olhar sobre essa abordagem com outras terapias, né? Pode ser um acompanhamento psicológico, pode ser terapias que façam você se sentir bem, né? Reiki, barras de Access, facelift, é maravilhoso de Access para gestantes, né? Para a criação de um sistema imunológico, para a criação do corpo, de um corpo grandioso, né? Em toda a sua plenitude do que o corpo pode fazer. Mas não esse tipo de exploração energética. Então, não é para gestante. Então, como a gente vai fazer isso, né? A gente vai olhar ali o campo do grupo. Aí a gente vai ver o que aparece. A gente vai fazer harmonizações. E aí a gente vai encerrar essa vivência. E dali eu vou criar um áudio para vocês. Com o ponto alto, ou aquilo que eu perceber que é a energia principal do grupo, pra gente seguir adiante e ouvir mais uns dias aí. Se você perceber que isso é leve ou pesado pro seu corpo, se você perceber que é leve, continue ouvindo para que essas novas frequências possam, né, entrar em contato com você. De repente você vai descobrir que pode deixar muita coisa aí. De repente você vai descobrir que um autocuidado se requer. De repente você vai descobrir que
Outras possibilidades estão aqui já disponíveis para você que não estavam antes. E você agora pode ser isso com o seu corpo, pode fazer isso para o seu corpo. Você pode ser isso e fazer isso por você, para você. Então, o que mais vai ser possível? Eu vou colocar amanhã o link na bio, né, sobre essa vivência, como vai ser, valores, por onde, como, tá? E aí vocês podem ficar atentos se você sentir esse chamado de explorar isso. Se você perceber que isso é para você, vem comigo, vai ser um prazer ter vocês aqui. Espero que essa live seja uma contribuição para vocês. Se algumas das coisas que eu falei te trouxe a lembrança, pessoas que você conhece, que podem ter passado por isso, que podem, nesse momento, você percebe que estão prontas para vivenciar, fazer essa exploração energética comigo na semana que vem, mande essa live para elas. Mesmo que não seja o momento delas agora de estar nessa experiência comigo, nesse grupo, mas como seria estar já de olho nisso, mesmo que você ainda não esteja pronto, mesmo que você ainda não esteja pronta, mesmo que essa pessoa ainda tenha poucas consciências a esse respeito. Compartilhe essa live, de repente pode ser uma contribuição para essa pessoa, né? Muitas vezes não são coisas fáceis de encarar, mas tudo aquilo que a gente reconhece, a gente pode mudar. Então, qualquer energia que a gente saiba que não está criando mais pra gente, é um lugar em que a gente pode criar uma plataforma para saltar de maneira mais grandiosa. Então, eu espero que tenha sido uma contribuição para vocês. Um grande beijo e até a próxima.